Joia. Então, oficialmente, boa tarde, pessoal. Que bom que todo mundo está aqui comigo. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. E nós já sabemos, eu acho que a maioria aqui já sabe, né? E muitas pesquisas científicas já foram feitas que comprovam os benefícios dos óleos essenciais em todas as áreas da nossa saúde. E também para a nossa saúde emocional. Inclusive, eu fui pesquisar, né, para trazer referências científicas aqui para você, para trazer algumas referências mais recentes, mais fresquinhas, e eu achei uma revisão científica incrível, está até aqui comigo impressa, ó. O que é uma revisão? É um apanhado dos últimos artigos científicos que foram publicados sobre um determinado tema, né? Então, eles pegaram aqui, de 2004 a 2019. Nessa revisão aqui, gente, eles trouxeram para a gente vários óleos essenciais que comprovaram a ação ansiolítica e antidepressiva. A seleção de óleos que eu vou mostrar para vocês é essa seleção que está aqui nesse artigo, porque ele é muito recente, ele é muito completo. Olha o que já é conhecido aqui na tela, né? Esse banner, ele mostra todas as glândulas aqui, ó, na parte inferior dele, menorzinha, são as glândulas, né, que são secretoras de hormônios. Aqui na segunda faixa, os hormônios que são secretados por cada uma delas. Quais são os sentimentos e as emoções que eles despertam, né? E os óleos essenciais que têm uma ação positiva sobre esses hormônios. Você vê que ele mostra os óleos que têm efeito afrodisíaco, os óleos que são considerados reguladores, né? Que são muito interessantes para quem está na menopausa, para ansiedade, que nós vamos falar aqui hoje. Tem os óleos do entusiasmo, da memória, do foco, aqueles que ajudam a dormir, aqueles que despertam o nosso ânimo, né? Então, são vários. O tema emoções e saúde mental é um tema muito vasto. A gente, para esgotar esse tema, precisaria de muitas lives. Então, vamos ver aqui, gente. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre estresse, depressão e ansiedade, para a gente conversar em cima disso, né? Em cima de uma referência. O que é o estresse? O que é considerado estresse? É a reação natural do nosso organismo a uma situação que nos exige luta ou fuga, situações de perigo, de ameaça. Então, esse estresse pode vir com o latido de um cachorro, pode ser muito rápido, né? E a gente retomar o equilíbrio, ou ele pode ser um estresse prolongado. A grande maioria das pessoas hoje vive num estado de estresse prolongado por causa das pressões do dia a dia. É aquela reação mais amena, né? É aquela reação natural que ainda não é considerada patológica. A depressão, ela já é uma condição mental e emocional que é caracterizada por uma tristeza constante, desânimo, falta de energia. A principal característica da depressão é uma sensação de falência pessoal. É quando a pessoa joga a toalha e fala, estou saindo de campo, né? Desistir. E a ansiedade é aquele estado emocional quando o estresse é constante, quando o estresse é agudo e constante, quando o nosso alarme ele dispara, mesmo que a gente não esteja numa circunstância real de ameaça. A gente fica num estado de hipervigilância, e isso é extremamente cansativo, isso exaure as nossas energias, interfere em todo o equilíbrio do nosso metabolismo, no nosso sono, no apetite sexual, enfim, nas nossas atividades, na nossa produtividade profissional. E nós podemos chegar, então, à exaustão. Aí vem as crises de pânico, aí vem pessoas com inúmeros sintomas de exaustão, né? Diarreias frequentes,
cortisol desregulado no nosso organismo, que acarreta um monte de situações, né, de doenças, tiques nervosos, hipertensão e por aí vai. O estresse, a depressão e a ansiedade, para mim, eu considero uma pandemia, porque é um percentual enorme, né, que a OMS divulga de pessoas que usam medicamentos para essas três condições, né? Só que é uma quantidade subestimada, porque tem países em que as pessoas não gostam de falar, né? Então, eles não entram na pesquisa. Tem muitas pessoas que não entram nas pesquisas, então o número é muito maior do que o que a gente imagina. E nós, os brasileiros, estamos com o troféu no primeiro lugar em transtornos de ansiedade no mundo. E aí, gente, pergunto a vocês, qual que é o elemento comum dessas três condições? O elemento comum que a gente encontra aqui é o medo. Todos esses três estados você vai encontrar o medo por detrás. Porque, na verdade, eu sempre gosto de lembrar isso quando eu faço live. Se você já assistiu uma outra live minha sobre esse tema, você já me ouviu falar isso. Por detrás de qualquer sentimento que a gente tenha, que não seja alegria, gratidão, plenitude, prazer, se não for positivo, por detrás tem o medo. Toda vez que você está triste, você está com medo. Se você se perguntar, conseguir ir fundo na sua tristeza, você vai encontrar um medo por detrás dessa tristeza. Se você tiver com raiva de alguém, você vai encontrar um medo. Às vezes é uma raiva de não ser ouvido, é um medo de não ser importante, né? Um medo de não ser querido. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma pandemia de medo, uma epidemia de medo. E aí, de onde que vem esse medo? Veja bem, vamos partir do princípio que todos nós temos capacidades iguais, porque somos da mesma fonte, filhos do mesmo pai, criados à imagem e semelhança dele, né? Então, a gente tem potencial para lidar com todo e qualquer problema, com toda e qualquer situação de estresse, né, de ameaça. Nós temos esse potencial. O problema é que faz parte da nossa experiência aqui nesse mundo, nessa experiência humana nossa, faz parte o véu do esquecimento. A gente chega, quando desembarca nesse mundo aqui, a gente não se lembra disso. A gente não se lembra da nossa verdadeira identidade. A gente não chega sabendo que a gente tem essa caixa de tesouro aí que acompanha a gente, essa preciosidade que nos acompanha aonde quer que a gente vá nessa nossa jornada aqui nesse mundo. E aí, o que que acontece? Quando eu não me lembro, né, que eu sou filha do próprio Criador e que eu tenho todos os atributos do Criador, e que, portanto, eu posso relaxar no mundo. Então, o que que acontece? A gente olha para o mundo e a gente vê um mundo imenso lá fora, milhões de pessoas lá fora, e a gente se sente frágil, a gente se sente muito pequeno, muito pequenininho, muito impotente, né? E quando eu não me lembro da minha verdadeira identidade, quem vai me orientar é o próprio mundo. E o mundo vai me dizer onde encontrar, né, essa identidade. E o mundo nos diz o quê? Olhe para fora, busque lá fora, especialmente o nosso mundo ocidental. No Oriente é menos, bem menos, né? Mas aqui no Ocidente nós não somos ensinados a olhar para dentro, a buscar dentro, a confiar nesse nosso potencial, né? Alguém aqui já ouviu isso na escola alguma vez? O mundo nos diz o quê? Olha, você tem que se defender. Você tem que. O mundo é um campo de batalha. Você tem que ir lá e buscar a sua fatia do bolo, né? Você tem que enfrentar muitas ameaças. Então, nós crescemos com essa consciência de escassez, de fragilidade, né? E aí, gente, nosso principal
objetivo aqui nesse mundo é exatamente a gente se encontrar com essa essência nossa, né? E cada desafio que chega para a gente, cada situação de estresse, cada situação desafiadora e difícil que chega, ela chega exatamente para nos lembrar. São setas para dentro, né? Enquanto o mundo está nos dizendo, busca lá fora, olha, você tem que acumular, você tem que ter muitas coisas, você tem que ir lá fora e buscar coisas lá fora, para você se tornar uma pessoa importante, né? Dentro de nós está lá o chamado, volta para cá, porque aqui sim você vai encontrar o tesouro que vai te dar todas as liberdades que você está procurando lá no mundo, inclusive a abundância material, porque ela também é uma dádiva para nós, né? Porque o universo é abundante, a obra do nosso Criador é uma obra abundante. Só que a gente não está se lembrando disso, né? Então vem aí as nossas dificuldades, os desafios, e cada desafio que se apresenta para nós, ele só pode ser resolvido se a gente usar um atributo divino, um atributo desses que nós temos, né? Seja a perseverança, seja a calma, a confiança, o brio, a autoestima, todas essas qualidades, cada uma delas, ou algumas delas, são chaves para a gente lidar com essas questões do dia a dia, mas a gente foi talhado no medo, a gente foi talhado para fugir, para correr, para se sentir pequeno, para se sentir vítima, para achar algum culpado lá fora, né? Cada vez que a gente se declara impotente, cada vez que a gente se declara pequeno, incapaz de lidar com uma situação, nós estamos, em primeiro lugar, ensinando a nós mesmos quem nós somos. Nós estamos ensinando para as pessoas à nossa volta quem nós somos. E nós estamos, na verdade, dando um falso testemunho, porque nós não somos pequenos, porque nós somos filhos do Criador. E se Ele é bondade e justiça, todos nós temos que ter os mesmos atributos, né? Todos nós temos que trazer o mesmo potencial para esse mundo, independente de raça, cor, condição social, independente de onde que a gente nasceu. Mas aí você deve estar aí perguntando, assim, gente, mas a Tereza está falando, e onde é que vai entrar o óleo essencial, né? Aonde que entram os óleos essenciais nessa história? Então, gente, esse artigo científico aqui, que ele fala sobre toda a interação que os óleos essenciais fazem com a nossa mente, com o nosso cérebro. Ele fala do eixo hipotálamo, pituitária e adrenal, que é um eixo importante que interliga algumas glândulas secretoras de hormônios super importantes, né? Ele fala também nesse arquivo da interferência muito positiva que os óleos têm sobre o sistema GABAérgico. O que é isso? O GABA é um neurotransmissor, assim como os outros hormônios do nosso corpo. A serotonina, por exemplo, ela é indispensável para as nossas sinapses, é a comunicação entre os nossos neurônios. Se faltar a serotonina, nós começamos a ter dificuldades na área da memória, em várias áreas, até no nosso controle motor fica comprometido, né? Então, nós podemos entrar por essa seara aí científica, mas eu prefiro dizer dos óleos essenciais porque eles são tão hábeis em nos ajudar nessa questão emocional. Porque as plantas são substâncias vivas, elas também enfrentam desafios. E elas produzem o óleo essencial, que é uma substância única, volátil,
muito sutil, né? As moléculas dos óleos essenciais, olha só, elas são tão sutis, são tão sutis e leves que elas se evaporam. E elas são tão leves que elas são capazes de penetrar na nossa barreira hematoencefálica, elas penetram no nosso corpo através de vários canais, né? Olfativo, na aplicação dérmica, né? Tópica. Nós podemos também fazer uso dos óleos essenciais internamente. Inclusive, na França, é muito comum usar os óleos essenciais. Na Alemanha, existe um medicamento que é muito consumido, que é feito à base de lavanda, chamado Silexan, né? Mas, gente, o que essas substâncias fazem conosco, né? Elas conseguem despertar em nós o que nós já somos, o que nós já temos. Elas conseguem trazer de volta, né? Puxar lá do nosso inconsciente, lá dos subterrâneos da nossa mente, eles conseguem despertar em nós essas qualidades. A paciência, a tolerância, a humildade, quando a gente precisa de humildade, né? Então, eles tocam a gente. E a relação do nosso olfato com o nosso emocional, ela já foi provada, inclusive ela foi motivo, né, de um prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Medicina foi concedido em 2004 a uma dupla de cientistas que provaram que nós temos receptores de olfato aqui na nossa cavidade nasal e que eles se comunicam sem barreiras, não tem barreiras entre o nosso olfato e o nosso sistema límbico, que é o sistema gerenciador das nossas emoções, ligado ao sistema nervoso central, que vai, então, desencadear toda uma cascata de efeitos que nem a própria ciência conseguiu estudar tudo ainda, né? A própria ciência vê que pesquisas muito bem elaboradas, com todos os rigores científicos, eles publicam e sempre no final eles falam, mas ainda temos muito o que descobrir sobre essas substâncias que são os óleos essenciais. Mas a gente que usa os óleos e que estuda os óleos há muitos anos, né, que os conhece de perto, a gente sabe dessas habilidades. Eu já tive um episódio que eu já contei na outra live, que eu tive uma síndrome, eu comecei a ter pânico, comecei a sentir pânico pela primeira vez na minha vida. Eu já tinha ouvido pessoas, relatos, né, de amigos e clientes sobre o pânico e eu não sabia como que era, porque eu nunca tinha tido. Aí eu estava passando por um momento muito estressante, deve ter uns 2 anos isso, eu acho. Eu estava por uma fase muito difícil de separação e que estava me estressando realmente muito. E aí eu comecei a sentir alguns sintomas. Meu coração começou a disparar, minha mão ficou gelada, a respiração ficou difícil, e eu comecei a sentir muito medo, e eu comecei a sentir que eu ia realmente. A impressão que dá é que você vai morrer. Eu pensava assim, eu estou sentindo uma coisa muito grave. Meu corpo tá tendo uma pane aqui, que eu não sei qual é. Enfim, pânico, né? Aí eu me lembrei das conversas com as minhas amigas e tal, e falei, gente, isso é pânico que eu estou sentindo aqui. Mas eu não vou para o hospital, eu não vou me desesperar, eu vou me dar uma chance antes disso. E aí, no meu quarto, eu sempre tenho óleos essenciais na minha cabeceira, um difusor, né? Então, nesse dia, os óleos que estavam ali, né? Os óleos que estavam na minha cabeceira, eu selecionei 3 óleos. Eu peguei o frankincense, gerânio e o manjericão. O manjericão é maravilhoso. Ele tem um... Na verdade, todos 3, a gente vai até vê-los hoje aqui, né? Mas o manjericão não está na seleção de hoje, então só para você saber
ele tem um efeito muito positivo sobre as glândulas adrenais. Ele ajuda muito a equilibrar a produção de cortisol. A gente sabe que o cortisol em excesso, ele interfere no sono, ele interfere no humor, né? Deixa a gente mais nervosa, mais agitada. Então, esses que estavam ali, eu confiei, assim, na minha intuição na hora, porque existe essa relação também da pessoa com o óleo essencial, né, que a gente sempre pode confiar na nossa intuição, mas faz parte das coisas que a gente se esqueceu, né, que pode. Então, eu confiei, coloquei esses 3 óleos, gente, e me deitei, e foi muito interessante, porque eu acho que eu tive uma assistência mesmo ali, sabe, superior, porque parecia que a névoazinha do difusor, ele estava assim do outro lado da cama, e eu deitei do lado de cá, e parecia que essa névoa vinha me procurar. Ela vinha assim na minha direção, sabe? E eu comecei a inalar esses óleos e comecei a rezar também, né? Então, foi uma junção da minha intuição, confiei na minha intuição, orei e inalei óleos essenciais. Esses óleos essenciais, gente, eu dormi. Eu falo assim, quando eu conto, eu gosto de contar, eu não dormi pelo efeito sedativo do óleo, eu dormi, eu relaxei realmente. Eu já dormi em paz. Eu me acalmei, então eu me dei a permissão para pegar no sono, e isso foi uma experiência maravilhosa para mim, foi muito significativo. Então, vamos ver agora quais são os óleos essenciais que foram trazidos por esse estudo, e o primeiro deles, que aparece assim com muita ênfase, é o frankincense. A parte de todos os benefícios químicos, ele é um óleo que no emocional ele nos convida a abandonar vibrações densas. Medo é uma vibração densa. Ele nos ajuda a sair de circuitos de, sabe, mentiras, negatividade. O frankincense, ele é um óleo que foi dado a Jesus quando ele nasceu, ele aparece na Bíblia como incenso. Ele era chamado de incenso porque essas pedrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, esses cristalzinhos que vocês estão vendo na imagem, ele é a resina de uma árvore, né? Ele é extraído dessa árvore. Então, lá naquele tempo de Jesus, eles secavam essa resina e essas pedrinhas que vocês veem na tela, elas eram vendidas a preço de ouro. Elas eram mais caras, aliás, do que ouro. Por quê? Porque no tempo de Jesus já se sabia das inúmeras propriedades benéficas do frankincense, tanto para a saúde física quanto para emocional e mental também, né? Naquele tempo eles falavam possessões, né? Quando a pessoa ficava muito mal, do juízo, do emocional, eles tratavam, incensavam as pessoas, os ambientes também. Então, esse óleo, não é à toa que ele foi dado a Jesus, né? Jesus teve que atravessar desertos, realmente, para encontrar a essência divina dele, né? O ser, a magnificência dele. Ele não nasceu se lembrando de tudo. Ele também foi em busca, né? Empreendeu a sua jornada. E o frankincense foi dado a ele, porque esse é um óleo que fortalece muito a nossa conexão com o divino em nós também, né? A nossa força espiritual, a confiança no Pai, sabe? Ele fortalece os laços, tanto com o Pai espiritual, quanto o Pai terreno também, para pessoas que têm questões nessa área aí, né? Então, o frankincense, olha só, as emoções negativas que ele nos ajuda a liberar, sensação de abandono, de estar desconectado espiritualmente, desprotegido. Gente, a sensação de desproteção, eu acho que ela também é um problema geral. Parece que Deus está em algum lugar fora de nós e que talvez um dia nós vamos chegar a Ele. Nós vamos nos reencontrar com Ele se nós tivermos merecimento. Essa é a mensagem que nos é passada. Quando, na verdade, Deus nunca nos abandonou.
nem nas nossas piores circunstâncias, nem nos nossos erros, né? Deus é parte da nossa essência, nós somos parte dele, né? Então, o frankincense, ele nos ajuda a recuperar esse senso, sabe? De unidade. É um óleo que eu uso com muita frequência, sabem, né? Que a gente pode usar mais de um óleo essencial. Por exemplo, o frankincense, eu gosto de usá-lo muito no meu difusor. Inclusive, nesse estudo aqui, quase todas as pesquisas que foram realizadas constataram esses efeitos benéficos por via olfativa, tá? Justamente por conta dessa conexão direta do nosso olfato com o nosso cérebro. Então, eu gosto muito de colocar no meu difusor, que eu já mostrei para vocês, ele fica aqui, né? Eu gosto muito de colocar mais de um óleo. Eu ponho geralmente o frankincense, ele é um que nunca falta, uma ou duas gotinhas dele. E conforme eu estou me sentindo naquele dia, tá? Tem dia que a gente está mais fragilizada, né? Aí eu uso outros óleos essenciais. Eu gosto muito do limão. Ele é um óleo muito especial. Todos os cítricos são muito especiais, né? Uma das coisas que eu encontrei nesse artigo foi que alguns constituintes químicos dos óleos essenciais são mais abundantes, são mais comuns nos óleos que têm efeitos ansiolíticos e antidepressivos. O linalol, o alfa-pineno, o limoneno, o geranial, o acetato de linalina, o beta-cariofileno, que é o do frankincense, né? Que é um. E outros constituintes, eles são muito frequentes, muito encontrados, né? Nos óleos essenciais e provaram esses efeitos emocionais. Em algumas pesquisas, eles faziam assim, aplicavam na nuca, de hora em hora, durante 5 horas, um determinado óleo essencial, aplicado na nuca. No outro, eles fizeram assim, colocaram as gotas num difusor e a pessoa ficou, então, deixou a pessoa exposta ali no ambiente com aquele óleo essencial durante 10 minutos. Isso durante 10 dias, por exemplo, tá? Uma exposição de 10 minutos. Outros estudos fizeram uma exposição de 20 minutos. Outros estudos fizeram uma aplicação transdérmica, né? Que eles pingam o óleo essencial e colam assim na pele da pessoa, como se fosse um band-aid. Você pode até fazer com band-aid mesmo. Você pinga o óleo essencial no band-aid e põe assim no seu pulso, né? Em locais onde que tem bastante irrigação sanguínea, pulsação. É muito curiosa as diferentes formas que eles fizeram os estudos e que nós podemos também fazer no nosso dia a dia, né? Outro óleo essencial que foi considerado ansiolítico e antidepressivo foi o óleo de bergamota, que também tem muito limoneno em sua composição, porque bergamota é um cítrico, né? Então, gente, no nível mais subjetivo, o bergamota nos lembra, nos ajuda a dissipar sentimentos de desespero. Ele nos lembra do nosso próprio valor, né? É um óleo, é o mais conhecido e o mais aclamado óleo essencial para baixa autoestima. E eu considero que todo mundo, todos nós, temos, uns mais, outros menos, um problema de autoestima, né? Então, esse é um óleo que é muito interessante para você ter no seu acervo de óleos essenciais, tá? Seja você para seu uso pessoal, para sua família, ou seja você um profissional dessa área também, para você poder ter em consultório, para você poder proporcionar experiência ao seu cliente também, né? Então, olha só, ele auxilia as pessoas que precisam de autoaceitação, amor próprio, convida a ver a vida com mais leveza. São poderosas as propriedades de limpeza, né? Que eles despertam esperança, inspiram um diálogo mais suave com a gente mesmo, né? Como é o seu diálogo interno? Como você se trata?
A maneira como a gente se trata, como a gente se dirige, né, a si mesmo, diz muito da nossa autoestima. O que você se permite, né? Em que lugar você se coloca? Qual é o grau de prioridade que você coloca? As suas necessidades, né? O seu bem-estar. Então, o Bergamota, ele tem essa habilidade de ir lá no nosso inconsciente e trazer de volta esse senso de autoapreciação, sabe? De valor, tá? Outro que não ia faltar e está constando lá na pesquisa como ansiolítico e antidepressivo. Quando a gente fala assim, gente, ansiolítico e antidepressivo, envolve uma gama muito grande, né, de emoções. Mas vocês podem observar, cada óleo, ele fala com uma parte específica do nosso inconsciente, do nosso emocional, né? E o lavanda, ele fala muito, ele nos convida a extravasar. Lavanda vem do latim lavare, sabe? Lavei a alma, fui transparente, falei o que sinto, sabe? Eu falo o que sinto, eu sou capaz de dizer o que eu estou pensando e sentindo com honestidade e sem medo, né? Eu me permito isso. Eu me permito abrir minhas comportas aqui daqueles sentimentos represados, que a gente tem muito medo da reação do outro, e a gente vai se encolhendo e vai se retraindo, né? Então, o lavanda, ele, quando você estiver nessa situação, né? Eu gostaria de ser mais honesta emocionalmente e de ser mais honesta comigo mesmo em primeiro lugar, né? De me atender em primeiro lugar, em vez de ficar só em função de atender expectativas, né? Então, aí você pode contar com essa habilidade do óleo de lavanda, tá? O outro óleo, este daqui, ele apareceu muito en passant da pesquisa, foi o que eles se aprofundaram menos, mas eu quis trazê-lo porque ele é um óleo que me ajuda absurdamente no meu dia a dia. O peppermint, ele ajuda a dar aquele break nos pensamentos, sabe? Aquele óleo que te dá uma desanuviada e que deixa um espaço para você sentir, se acalmar. Sabe quando você está com a cabeça muito cheia de coisas, né? E, e você vai ficando muito sério, você vai ficando muito tenso, sabe? E envolvido demais com aquele circuito de pensamentos. Hortelã-pimenta inspira, solta, para, dá um tempo, sabe? Para respirar. E ele, olha só, lembra que a vida pode ser feliz sem ser controlado por essa seriedade, esse excesso de tensão, na verdade, né? Desanuvia a mente, retira o nosso foco das provações, né? E por um instante, o Peppermint nos coloca assim, né? Acima desse circuito aí doentio de pensamentos. Ele também é um óleo que pode ser usado aromaticamente, internamente e topicamente. O uso interno do peppermint, eu gosto de fazer assim, pingo uma, duas gotinhas num jarro de água, às vezes para dar uma incrementada num suco, às vezes numa água pura mesmo, para refrescar a água no calor. Inclusive, ele refresca o nosso organismo também, né? É um óleo que a gente pode usar até para estados febris, porque ele é essencialmente refrescante. Agora, quando eu não uso para saborizar a minha água, é quando eu estou, às vezes, com gases, flatulência. Se eu não tiver o mix digestivo, que é o Zengest, à mão, eu sei que eu posso contar com o Peppermint, porque ele é maravilhoso também, antigases e para facilitar a digestão, tá? Vamos para o próximo. Olha aqui, o próximo, o outro que aparece lá como ansiolítico
e antidepressivo é o ylang-ylang, é o óleo da criança interior, né? O ylang-ylang, ele é muito útil, muito usado para liberar traumas do passado, sabe? Inclusive, se você é terapeuta ou se você é cliente, né, que faz terapias de regressão, essas terapias, por exemplo, constelação familiar também. O ylang-ylang, ele é muito útil em processos de cura, regressões, né? Então, ele ajuda a dissipar angústia, sentimentos reprimidos, não curados. Também é muito positivo para a autoestima. É um óleo que ele evoca uma natureza mais inocente, mais infantil, que é exatamente o contrário daquela natureza pesada de trauma, sabe? Ele evoca essa leveza da alma, sabe? As emoções negativas que ele ajuda a gente a abordar é a falta de alegria, a tristeza, a falta de conexão com a nossa criança, né? E então ele nos devolve o quê? Estímulos para que a gente se divirta mais, para que a gente se liberte, se sinta mais livre, mais intuitivo, né? E mais alegres. O ylang-ylang também pode ser usado das três formas, né? É um óleo seguro para ser usado das três formas. E ele também é um potente afrodisíaco, né? Ele ajuda muito a liberar também questões de travas na libido, na nossa libido, tá? Muito usado lá no Oriente, ele é usado, as folhas, as flores de ylang-ylang são colocadas assim na cama dos recém-casados, né, na lua de mel, para justamente inspirar o casal. Outro, gente, que é um clássico, este daqui, nossa, ele é muito sensacional, esse óleo, que é o laranja doce, né? Ele tem um custo super acessível. A palavra-chave dele é abundância, porque, na verdade, ele é uma panaceia de benefícios, né? Emocionais. Se você unir laranja doce com lavanda, você faz uma dupla maravilhosa, terapêutica, tá? Para o emocional. Os dois interagem muito bem, mas não é só com lavanda, é porque esses dois, eles têm uma sinergia muito interessante para o emocional. E como é que ele nos toca emocionalmente, né? Vamos dizer, no âmbito mais sutil. Ele inspira a gente a ser mais generoso, a confiar mais na abundância do universo. Ele lembra a gente desse suprimento ilimitado que a natureza oferece para a gente, né? E ensina a gente a se doar realmente. Ele atenua, sabe, aquele impulso de acumular, de querer, sabe, de ter, né? Ele dá uma atenuada nesses impulsos, né? Quando eles são demais. Também um óleo de criatividade, de bom humor, de brincadeira, né? Todos os cítricos falam com a nossa criança. Todos os cítricos despertam alegria, o compartilhar, brincar, né? É, e muitos terapeutas holísticos recomendam o óleo de laranja doce, 2 gotinhas sublinguais, né? Aí depende, né, de cada caso, a frequência, se vão ser 2 ao dia, se vão ser mais de 2, mas ele pode ser, esse uso sublingual do laranja doce é muito interessante, o uso aromático dele é muito interessante. Se você for usar na pele, tanto o laranja doce quanto o grapefruit, o limão, todos os cítricos, é recomendado que você use de preferência à noite ou então dentro de casa, se você não for se expor ao sol. Porque a gente sabe, né, que os cítricos, como o limão, por exemplo, se você passar um limão na pele e fizer exposição ao sol, ele vai te manchar. Então, é por causa de umas substâncias chamadas furanocumarinas, que todos eles contêm e que são fotossensibilizantes, tá? Então, o uso interno ou o uso aromático, quando você tem fins emocionais, são os 2 usos mais recomendados, tá? Mas eles são sensacionais para a pele, tá?
Então, pode colocar, fazer um blendzinho noturno com óleos de laranja, de bergamota e de outros, limão, porque eles são clareadores, esse frescor, essa hidratação que os óleos conferem à casca do fruto, ele confere também à nossa pele, tá, gente? Só que hoje a nossa conversa aqui não é de pele, a gente vai pular essa parte, tá? Olha outro que se mostrou, que se revelou, ansiolítico e antidepressivo aí, olha. Lemongrass. Eu amo o óleo de lemongrass. E ele é um dos óleos mais em conta que a gente tem, né? Porque ele é muito abundante, né? A natureza é muito abundante em lemongrass. E olha só, ele é muito poderoso para dissipar energias estagnadas, energias mais densas. Eu falo energias, gente, o pensamento cria, né? O pensamento, ele produz ondas, né? Tudo em nós é movimento, é vivo, nós somos dínamos. Então, os ambientes, eles estão carregados dessas ondas mentais que a gente emana e que outras, que vêm de outros lugares, né? De outras mentes. Então, o capim-limão, além dele ter um cheirinho delicioso, super agradável, né? Ele dissipa, sabe, essas energias de desânimo, de desespero, de estagnação, né? Ajuda a gente a facilitar, né? Ele facilita abandonar crenças limitantes, abandonar a toxicidade, né, dos sentimentos, que a gente, às vezes, está alimentando sentimentos e nem percebe. E o capim-limão entra para dar essa leveza. Muito bom para você ter dentro de casa, no seu trabalho, para fazer esse trabalho de limpeza. Você pode colocar ele, inclusive, com o On Guard. O On Guard também tem óleos muito poderosos, né? Para fazer essa limpeza atmosférica. Não só no nível de limpeza mesmo, de asepsia, como nessa questão energética mesmo, tá? As emoções negativas que ele aborda, energia tóxica, negatividade, de desespero, cegueira espiritual. E o que ele vai nos lembrar que nós temos? Clareza espiritual, capacidade de nos desapegar, de confiar, discernimento, liberação, tá? O capim-limão, você pode usar ele aromaticamente, e se quiser internamente, você use sempre diluído, de preferência em azeite, tá? Você pode usar uma cápsula, coloca uma gotinha nessa cápsula, completa com azeite, e aí você pode tomar como se fosse um comprimidinho, tá? Agora, se também resolver passar no seu corpo, pode sim. Ele tem muitas utilidades, inclusive ele é maravilhoso para o tecido conjuntivo, para quem tem problemas de artrite, artrose, mas sempre diluído em um percentual bem baixo de óleo essencial, porque ele é muito forte, ele é abrasivo. Então, ele pode machucar se você passar sem diluir, tá? Muito critério para aplicar o capim-limão na sua pele. Olha o outro maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele, inclusive para a pele, que ele é muito bom para a pele também. O óleo de gerânio, né? O gerânio, ele ajuda a restaurar a confiança que a gente perdeu. Muitas vezes a gente perde a confiança por causa de situações traumáticas, né? Aborrecimentos, decepções que às vezes a gente tem com as pessoas. E o gerânio vem nos lembrar de perdoar, soltar, sabe? Ter um olhar de compaixão com as pessoas, porque nunca uma pessoa erra ou nos agride por outra razão que não seja ela mesma estar em apuros, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte: toda agressão, todo ataque que a gente sofre, né? Todo tipo de ataque é um pedido de socorro.
O gerânio nos ajuda a lembrar disso, né? A buscar dentro de nós essa compaixão pelo outro, né? A trocar a mágoa, né? Para entender, poxa vida, essa pessoa não devia estar num bom momento, ela deve estar sob muita pressão, sob muito estresse, né? E todos estamos sujeitos a passar por uma situação dessa e a pisar na bola, né? Quem não está sujeito a pisar na bola uma vez na vida? O gerânio vem nos lembrar disso. Então, gente, ele também é um óleo e nos relacionamentos ele inspira essa honestidade emocional, né? Até para a gente curar o coração partido mesmo, né? Ajudar nessa liberação de raiva, enfim. Também é um óleo que ajuda a fortalecer o vínculo com mãe e pai, né? Pessoas que têm dificuldades de acessar suas emoções, né? Podem contar com a ajuda do gerânio, no sentido de se afastar um pouquinho dessa mente lógica, dessa mente racional e buscar as respostas e buscar a verdade no coração da gente, né? As emoções negativas do gerânio, sentimento de abandono, perda, desconfiança, dificuldade em perdoar, melancolia, luto. E as positivas que ele vem nos oferecer, empatia, confiança, perdão, tolerância, mais abertura, mais gentileza, mais delicadeza com as pessoas, mesmo quando elas erram, né? Então, o gerânio, ele nos diz o seguinte, se você quiser realmente ajudar uma pessoa a mudar, não é criticando nem cobrando dela, né? Que você vai conseguir isso, você vai conseguir apoiando. Apoiar não é o mesmo que concordar. Concordar é uma coisa, né? É dar um aval. Apoiar é quando você, embora discorde, você não retira o valor do ser humano. Você não retira daquela pessoa a possibilidade de corrigir o erro, né? E de se tornar melhor também, né? Junto com você, né? Então, todo mundo aprende, os dois lados aprendem com o erro. E para finalizar, os olhos individuais, esse daqui não faz parte da pesquisa, não, mas eu amo ele. É o óleo de arbovita, que na verdade é essa árvore aí, a tuia. A tuia, ela tem uma habilidade de nos lembrar que nós podemos dividir o nosso fardo. Nós não precisamos carregar o mundo nas costas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nessa jornada. A gente pode pedir ajuda. E sabe o pedir e obtereis? É isso que essa planta nos ajuda. Inclusive, ela é uma conífera, né? Ela aponta para o céu, né? O desenho da planta é aquele que ela é muito alta e aponta lá para o céu. Então, ela está nos dizendo que peça ajuda. Quando o seu fardo estiver parecendo muito pesado, confie na ajuda. Então, ela restaura na gente, ajuda a restaurar esse senso, sabe? Peraí, eu mereço receber ajuda, eu posso pedir, eu vou obter, né? Então, gente, esses são os olhos individuais que eu queria mostrar para vocês. E agora, só lembrando rapidamente, para a gente poder encerrar, lembrando rapidamente que nós temos vários mixes, né? Vários blends maravilhosos que a do Terra muito sabiamente criou, com endereços emocionais bem específicos, né? Então, tem o Cheer, o Passion, o Forgive, né? Porque cada um deles reúne vários óleos desses que eu falei e muitos outros, porque são centenas de óleos essenciais, todos com benefício emocional. Você não vai encontrar nenhum óleo essencial que não tenha nenhum benefício emocional. Essa é a beleza dos óleos essenciais. Então, o Cheer, ele é um óleo da alegria para quem está com o coração pesado, né? Para quem perdeu a conexão de vez com a criança interior. O Passion é um óleo para a pessoa que está realmente deprimida, sem energia, se sentindo impotente, sabe? Já chegou naquele grau mais agudo. Mas ele
interessante dele é que ele é altamente afrodisíaco, porque ele tem óleos de energia, né? Óleos termogênicos, óleos que inspiram vigor e energia, para tirar a pessoa da letargia. Então, ele acaba trazendo benefício também para a libido, porque os óleos afrodisíacos, todos têm, afrodisíacos, né? Todos têm essas características termogênicas, óleos de interferem nos nossos hormônios também. O Forgive é um mix que te ajuda a liberar, te ajuda a perdoar, passar por cima, né? Se reconciliar com a vida. O console, o nome já diz, né? Ele ajuda a gente a ter mais resiliência para superar perdas, inspira a gente a dissipar as tristezas, confortar a nossa alma. O PIS, ele é maravilhoso para pessoas muito apegadas, muito controladoras, sabe? Pessoas que, sim, não querem abrir mão de nada. Então, essas pessoas, quando sofrem uma perda, para elas o mundo acaba, o mundo desaba, né? Então, o PIS vem inspirando essa confiança em outros valores, em valores mais fundos, valores do espírito. Ele fortalece muito, é um óleo fortalecedor do espírito. E o Motivate, para quem está precisando de um gás, para perder a motivação, vem de longos períodos difíceis, ficou sem energia, ficou, sabe, sem tesão. Então, o Motivate ajuda a encontrar essa força aí para continuar.